Olá, é um prazer estar mais uma vez com vocês em mais um momento dos aulões do professor Luiz Carlos. E hoje, eu, professor Erivan Fernandes, vou trabalhar com vocês mais um conteúdo de língua portuguesa. Dessa vez, lembrando de uma aluna em um dos colégios, eu chamei a atenção para a necessidade de trabalharmos esse assunto nesta aula de hoje. Vamos ao assunto chamado colocação pronominal. Veja o slide nesse primeiro momento. Nós temos aí colocação pronominal. Alunos, companheiros, companheiras, pense numa coisa que dá trabalho na hora de produzir a sua redação. Dá trabalho na hora de produzir redações. Muita gente se confunde. Pouca gente conhece propriamente as regras do devido uso da colocação do pronome oblíquo, se vem antes ou depois do verbo, enfim. É um assunto muito importante que deve ser não só aprendido, mas praticado por todos, sobretudo aqueles que vão prestar exames de vestibulares, concursos e a própria execução da redação no Enem. Olha só o próximo slide, nós temos eu te amo muito. E embaixo, eu amo-te muito. Quem nunca teve essa dúvida? E aí, professor Erivan, traz a câmera. Eu queria, neste momento, chamar a atenção para esse uso do pronome oblíquo. Eu te amo muito ou eu amo-te muito. Aparentemente, o sentido foi transmitido e não deixou de ser, porém, para nossa gramática normativa, essa que é usada e exigida nas provas de concursos e vestibulares, nós precisamos edificar alguns conhecimentos para o devido uso. Para uns alunos, eu te amo muito. Para outros, eu amo-te muito. E para uma terceira categoria de alunos, tanto faz, o importante é amar. É verdade, mas até para se amar, devemos ter cuidado com a língua portuguesa. Porque se esse amor não tiver alicerçado, sobretudo na gramática, no sentimento, ele vai ser mentiroso. Mentiroso e muito punitivo, porque vai retirar bons pontos da sua redação. Voltando aos slides, nós temos eu te amo muito ou eu amo-te muito. É a dúvida. Passemos ao próximo slide, que nós veremos o que é colocação pronominal. Os pronomes pessoais do caso oblíquo têm a finalidade de substituir os argumentos internos, complementos verbais e nominais, mas também os adjuntos adnominais. Traz a câmera para cá. Olha, quando se fala em pronomes, nós temos que entender o que é pronome. Pronome é a categoria gramatical que, ora, substitui um referente nominal, ora, acompanha esse referente. Os pronomes apresentam classificações, dentre elas, o pronome pessoal. O que são pronomes pessoais? Pronomes pessoais são aqueles que relacionam os referentes às pessoas do discurso. Os pronomes pessoais estão divididos em caso reto e caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto, lembrando a revisão, são aqueles que substituem os sujeitos. São eu, tu, ele, nós, vós e eles. Esses são os pronomes pessoais do caso reto, sempre utilizados para substituírem sujeitos. E morreu Maria Preá. Porém, existem também os pronomes pessoais do caso oblíquo. Esses não substituem os sujeitos dentro da frase. Pelo contrário, eles substituem
termos que não exercem a função de sujeito. Dentre eles, os complementos verbais. Quem são os complementos verbais? O objeto direto e o objeto indireto, o complemento nominal e também o adjunto adnominal. Os pronomes pessoais do caso oblíquo são me, mi, comigo, vamos lembrar, te, ti, contigo, se, si, consigo, ó, ali, nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, os, as, lhes. Esses são os pronomes pessoais do caso oblíquo, que sempre são usados para substituírem termos dentro da frase que não exercem a função de sujeito. E o assunto colocação pronominal que você vai aprender hoje na nossa aula é em cima desse pronome oblíquo. Onde é que nós devemos colocar o pronome oblíquo? Professor Erivan, antes ou depois do verbo? Como eu já havia falado no início do nosso programa, da nossa aula, estava descendo no corredor de uma das escolas, onde leciono, e uma aluna me puxou pelo braço, com uma redação maravilhosamente bem feita. Eu queria até parabenizar essa nossa aluna. E, na ocasião, ela deixou algumas partes na redação escritas de lápis grafite, querendo que eu a ensinasse se o pronome oblíquo era para estar antes ou depois do verbo. Chamei ela para a sala dos professores e perguntei em quantos minutos ela gostaria de aprender esse assunto de uma vez por todas. Ela disse, professor, eu quero é aprender. Eu disse, olha, eu vou deixar 5 minutos para você aprender. E em 5 minutos, ela aprendeu o devido uso, a devida colocação do pronome oblíquo em relação ao verbo. Então, companheiros, companheiras, se essa aluna aprendeu em 5 minutos, que dirá você, que agora vai ter comigo pouco mais de 50 minutos para trabalharmos detalhadamente tal assunto muito importante nos vestibulares, Enem e concurso. Ok? Então, como eu já havia falado, os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles são utilizados para substituírem termos que não são sujeitos, entre parênteses, objeto diretos, objeto indiretos, complementos nominais e o adjunto adnominal. Esses pronomes oblíquos, eles devem ser colocados próximo ao verbo. Eles estão relacionados com verbos. E, em razão disso, eles podem ser motivados, escritos, colocados antes ou depois. E existem regras que vai te fazer o devido uso da colocação desse pronome. Vamos aos slides. Passemos ao próximo. Como eu já havia falado, nós temos pronomes oblíquos. Me, mi, comigo, se, si, consigo, ó, ali, e aí vai. Veja os exemplos aí no nosso quadro. O professor entregou o livro ao aluno. O professor entregou o livro ao aluno. Olha a expressão, o livro. Olha o termo destacado em negrito, o livro. Esse termo destacado, ele está se relacionando com o verbo dentro da própria oração. Veja, quem entrega, traz a câmera aqui para mim. Quem entrega, entrega algo. Quem bebe, bebe algo. Quem estuda, estuda algo. Veja que são verbos transitivos, verbos que pedem complemento. E quando um termo complementa o significado, o sentido desse verbo, esse termo está completamente agregado ao verbo. Se não tem preposição, se não precisa de preposição, o objeto direto. Se esse termo que se prende ao verbo, que complementa o sentido do verbo, exige o uso da preposição, nós temos um caso de objeto indireto. Voltemos aos slides. O professor entregou o livro ao aluno. Quem entrega, entrega algo. Entregou o quê?
O livro? O livro está aí nessa frase para complementar o sentido do verbo entregar. Então, nós temos o termo o livro assumindo a função de objeto direto. E olha a frase abaixo. O professor o entregou ao aluno. Veja que o objeto direto, o livro, está sendo substituído por um pronome oblíquo. No exemplo abaixo, nós temos o professor entregou o livro ao aluno. É o inverso. Ao aluno também se relaciona com o verbo entregar, porque quem entrega, entrega algo, mas quem entrega algo, entrega a alguém. Ao aluno é esse alguém que se relaciona com o verbo, que também complementa o sentido do verbo. Portanto, ao aluno é um objeto indireto. Por quê, professor Ivan? Traz a câmera. O objeto direto, ele completa o sentido do verbo sem uso obrigatório de preposição. O livro. O objeto indireto, ele complementa o sentido do verbo com o uso obrigatório da preposição. Voltemos aos slides. Nós temos, o professor entregou o livro ao aluno. Veja que quem entrega, entrega algo. O livro, o objeto direto. Mas quem entrega algo, entrega a alguém. A quem? Ao aluno. Esse ao aluno complementa o sentido do verbo, só que com o uso obrigatório da preposição. Daí ele ser classificado como um objeto indireto, esse termo. E olha a frase abaixo. O professor lhe entregou o livro. Veja que o pronome oblíquo lhe está substituindo o objeto direto. Nesses dois exemplos, onde os pronomes oblíquos de destaque em vermelho, eles substituem, respectivamente, um objeto direto e um objeto indireto. Chama atenção a uma dúvida de sintaxe. Quando é que eu uso o pronome oblíquo o? Traz a câmera. Alunos, quando é que nós devemos usar o pronome oblíquo o, a, os e as? Sempre para substituir o objeto direto. Quando usamos os pronomes oblíquos lhe e lhes, sempre para substituir o objeto indireto. O, a, os e as, substitui o objeto direto. Por quê? Porque é um complemento sem uso obrigatório de preposição, não tem preposição. O, a, os e as substituem complemento sem preposição. Lhe e lhes substituem complementos com uso obrigatório de preposição. Quando é que nós usamos lhe ou lhes? Para substituir o objeto indireto. Veja uma coisa interessante. Certamente, existem muitos alunos, muitas alunas, apaixonados. E uma das coisas mais importantes na vida de quem está apaixonado é ouvir da cara a metade a frase eu lhe amo. Amiguinhos, amiguinha, se você escutar isso do seu príncipe ou da sua princesa, eu lhe amo, caia fora. Essa pessoa está sentindo tudo por você, menos amor. A mentira dessa pessoa já começa na gramática. Porque o verbo amar, ele pede um complemento. Quem ama, ama algo. Quem ama, ama alguém. Mas esse complemento não exige uso obrigatório de preposição. O verbo amar é transitivo direto, pede um objeto direto. Quem ama, ama fulano. Quem ama, ama Beltrano. Ninguém ama a fulano. Ninguém ama a Beltrano. O verbo amar pede complemento sem uso obrigatório de preposição. Então,
Qual é o pronome oblíquo que substitui o objeto direto? Aquele que não tem uso obrigatório de preposição. Claro, o, a, os e as. Se é o rapaz que fala, ele deve dizer, eu a amo. Se é a jovem que fala, ela deve dizer, eu o amo. Mas se um dos dois falar, eu lhe amo, caia fora. Caia fora. Porque a falta de honestidade desse falso amor já começa no indevido uso gramatical nessa afirmação. Ok? Então, voltando ao slide, nós temos mais uma situação interessante. Voltando ao slide, nós temos uma situação interessante. Como eu já havia falado, o professor entregou o livro ao aluno. O verbo entregar é transitivo direto, porque ele pede complemento sem uso obrigatório de preposição. E os pronomes oblíquos que substituem os objetos diretos só são o, a, os e as. Na frase abaixo, nós temos o professor entregou o livro ao aluno. Veja que o verbo entregar é transitivo neste momento, nesta análise, nesta ótica. Ele é um verbo transitivo indireto em relação ao aluno. Porque quem entrega, entrega algo, entrega ao aluno. Então, quem substitui o objeto indireto ao aluno é o pronome oblíquo lhe. Ok? E para fecharmos esse entendimento de sintaxe, o verbo entregar é um verbo bitransitivo. É um verbo que admite as duas complementações. Ele pede o objeto direto e, ao mesmo tempo, ele pede um objeto indireto. Ok? Adiantemos o próximo slide. Nós temos no próximo slide a seguinte situação. Próximo slide. Nós temos a seguinte situação. O aluno tinha gosto pelo livro. Olhe quem substitui o termo pelo livro. O aluno lhe tinha gosto. Ora, pelo livro, está se referindo a quem? Ao verbo ter? Mentalmente apague a palavra gosto e veja se tem sentido agora. O aluno tinha pelo livro? Não tem nada a ver. Pelo livro não complementa o verbo ter, mas sim está complementando o sentido do substantivo, do nome. Gosto. Quem tem gosto por algo. Então, esse pelo livro, esse termo pelo livro, trata-se de um complemento nominal. Então, olha que pronomes oblíquos também substituem complementos nominais. E na frase abaixo, o aluno entregou o livro dos professores. Olha quem está substituindo o termo dos professores, o lhes. O aluno lhes entregou o livro. Porque em cima é complemento nominal. E embaixo nós temos uma adjunta adnominal. Se os dois termos em destaque se referem a nomes. É verdade. Traz a câmera. Alunos. Tanto o complemento nominal quanto os adjuntos adnominais, eles se agregam a nomes. A diferença é que, no complemento nominal, ele completa o sentido de um nome. Ele completa a transitividade de um nome. O nome pede complemento. O adjunto adnominal, ele não completa sentido de nome. Aliás, o próprio nome, ele não está pedindo complemento. Essa é a diferença. O termo que completa o nome, ele é colocado por uma exigência desse nome. O adjunto adnominal também se refere ao nome, mas não para completar sentido, mas sim para acrescentar uma determinada qualidade. Atribuir a esse nome uma determinada qualidade, estado, sentido. Ok? Então, voltemos ao slide, nós percebemos, o aluno tinha gosto pelo livro. Veja que gosto é um substantivo. E aí vai a dica. Geralmente, mais uma vez, geralmente,
Se o substantivo é abstrato, como gosto, nós vamos encontrar um complemento nominal. Quando um substantivo é abstrato, o radical desse substantivo pode ser transformado, pode gerar uma formação de verbo. Gosto, existe um verbo com esse mesmo radical, gostar. E quem gosta, gosta de algo. Veja que o verbo gostar pede complemento. Então, o substantivo gosto, por analogia, também vai pedir complemento. Substantivo abstrato, geralmente motiva o complemento nominal. Uma vez que o aluno entregou o livro dos professores, nós temos livro como um substantivo concreto. Livro é concreto. E quando encontramos um substantivo concreto, o termo que se agrega a esse nome, a esse substantivo concreto, será adjunto adnominal. Ok? Voltando à câmera, não se esqueçam. O complemento nominal se agrega a nomes, que neste momento são substantivos abstratos, cujos radicais podem formar verbos que pedem complemento. Eu tenho gosto pelo livro. Quem gosta, gosta de algo. Os termos que se agregam a nomes, a substantivos que são concretos, eles assumem a forma de adjunto adnominal. E voltando aos slides, fechamos esse entendimento, dizendo que os pronomes oblíquos não só substituem objetos diretos e objetos indiretos. Não, mas também os pronomes oblíquos podem substituir os complementos nominais e também adjuntos adnominais. Ok? Nesse momento, nós vamos dar um intervalo curto para você beber água, se preparar para o nosso conteúdo-chave, a colocação pronominal. Ok?